Não tenho pernas, mas carregarei suas compras, disse o cadeirante ao estranho sem saber que era Jesus. Imagine a cena: um homem marcado pela vida, oferecendo sua última força em um ato de pura bondade. Em um mundo onde a indiferença muitas vezes prevalece, a história de João Pescador, um cadeirante em Poconé, no coração do Pantanal, nos lembra que a fé e a compaixão podem surgir nos lugares mais inesperados, onde a humildade de um homem será testada por um encontro que desafiará tudo o que ele conhece, revelando milagres que transcendem a compreensão humana e transformando não apenas sua vida, mas a de toda uma comunidade. Você está pronto para descobrir como um simples gesto de ajuda pode mudar o destino para sempre? O sol causticante de um verão impiedoso castigava as ruas empoeiradas de Poconé, no coração do Pantanal mato-grossense. Ali onde o calor parecia derreter o asfalto e a vida seguia um ritmo lento e arrastado, um homem se movia com uma determinação que desafiava sua condição. João Pescador, como era conhecido, tinha 58 anos e uma história de vida marcada pela dor e pela superação. Há mais de 20 anos, um acidente de trabalho na pesca, seu ofício de toda a vida, tirou-lhe o movimento das pernas, condenando-o a uma cadeira de rodas. Mas João não se rendera. Todas as manhãs, às 6 horas, ele saía de seu pequeno barraco feito de tábuas e lona e se dirigia ao mercado municipal. Seu escritório era a calçada em frente à entrada principal, onde oferecia seus serviços: carregar compras. Não tenho pernas, mas tenho braços fortes e um coração disposto, dizia ele aos passantes, com um sorriso que, apesar das rugas e do cansaço, irradiava uma bondade genuína. Sua cadeira de rodas velha e enferrujada era sua ferramenta de trabalho, e seus braços musculosos e calejados eram sua força. Ele prendia as sacolas no colo, equilibrava-as com maestria e as levava até os carros dos clientes, muitas vezes percorrendo longas distâncias sob o sol escaldante. Naquela terça-feira, 10 de janeiro, o movimento estava fraco. Apenas 2 pequenas entregas que lhe renderam 10 reais. Mal daria para comprar o pão e o café para o dia. João sabia que a conta de água venceria no dia seguinte e já estava há 2 meses sem pagar. Sua casa, se é que podia ser chamada assim, era um cômodo único de 3 metros quadrados, sem banheiro, sem luz elétrica, apenas um fogareiro a lenha para cozinhar e um colchão fino no chão. Quando chovia, a água entrava por todos os lados e ele passava as noites em claro, protegendo seus poucos pertences. A fome era uma velha conhecida. Há 3 dias, sua última refeição havia sido um pedaço de pão amanhecido e um copo de água. O estômago roncava, mas João já havia se acostumado com essa dor. Pelo menos a sede a gente mata no poço da vizinha, pensava, grato pela gentileza de Dona Odete que sempre o ajudava. Os outros carregadores do mercado, homens jovens e fortes, o tratavam com uma mistura de respeito e pena. Esse João é um exemplo, comentava Zé, o mais velho deles. Se fosse eu, já tinha desistido. Mas desistir nunca foi uma opção para João. Filho de ribeirinhos, aprendeu cedo que a vida no Pantanal era uma luta constante. Casou-se aos 20 anos com uma mulher que o abandonou após o acidente, levando consigo a única filha do casal. Criou-se sozinho, sem notícias da filha há anos. A solidão era sua companheira mais fiel. Enquanto esperava por clientes, João notou que suas mãos estavam tremendo. Não era de frio, o calor era insuportável, era fraqueza mesmo. A semana sobrevivia com menos de uma refeição por dia e seu corpo começava a cobrar o preço. Senhor Jesus, sussurrou, olhando para o céu azul, onde algumas nuvens prometiam chuva. Eu sei que o Senhor não me esqueceu. Sei que tem um plano. Só me dê forças para aguentar mais um dia. João não sabia que suas palavras seriam ouvidas de uma forma que jamais imaginara. O rio Cuiabá, que corria próximo à cidade, continuava seu curso lento carregando folhas secas, restos de lixo e os sonhos de um homem que se recusava a desistir. Na distância, garças sobrevoavam em círculos e o calor fazia o ar tremer, como se a própria realidade estivesse se desfazendo. Mas ali, naquele cenário de aparente abandono, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que mudaria não apenas a vida de João, mas tocaria o coração de todos que ouviriam sua história. Se essa história está tocando seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecê-la.
Inscreva-se no canal para não perder outros relatos emocionantes como este. E nos comentários, conte de onde você está assistindo e que horas são aí. Sua presença é muito importante para nós. A tarde caminhava devagar, e João mal sabia que o encontro mais importante de sua vida estava a apenas algumas horas de distância. A tarde avançava, e o calor tornava a espera ainda mais penosa. João sentia a garganta seca como lixa, mas resistia ao impulso de beber da água do poço da vizinha. Queria guardar para quando a sede fosse insuportável. Seus braços calejados trabalhavam no piloto automático, impulsionando a cadeira de rodas para um lado e para o outro, na esperança de um novo cliente. O sol começava a dar uma trégua, mas suas forças estavam no limite. A visão ficou turva por alguns segundos. Calma, João, murmurou para si mesmo. Você já passou por coisa pior. Mas será que já havia passado mesmo? Nos últimos meses a situação só piorava. A idade avançava e a força nos braços, embora ainda impressionante, já não era a mesma. Muitos clientes passaram a vê-lo com pena, e pena não pagava contas. Outros simplesmente achavam que ele não conseguiria fazer um bom trabalho com a agilidade necessária. Como estavam enganados, João desenvolvera uma técnica que o tornava até mais eficiente que antes. Cada sacola era cuidadosamente equilibrada. Cada trajeto era planejado para ser o mais rápido possível. Mas explicar isso para os clientes era mais difícil que o próprio trabalho. Na semana passada, Dona Clarice, uma comerciante local que sempre lhe dava serviço, apareceu com uma proposta que partiu o coração de João. Ó, João, eu tenho muito carinho por você, mas vou ter que chamar o Zé. Ele é mais jovem, né? Você entende entender? Claro que entendia. Entendia que o mundo não tinha paciência para os imperfeitos, para os que a vida quebrou ao meio. Mas isso não doía menos. Restavam apenas 2 clientes fiéis. Seu Francisco, de 70 anos, que pagava 5 rales por semana para levar suas compras simples, e Dona Odete, a vizinha, que ganhava um salário mínimo e conseguia pagar apenas 3 reais quinzenalmente. 8 por semana era tudo o que João tinha para sobreviver. O arroz custava 8 o quilo, o feijão 12. O gás havia acabado há 3 meses. Ele cozinhava com lenha que catava nas ruas. O sabão em pó era um luxo. Ele fazia o próprio com cinzas e gordura usada que conseguia com um açougueiro amigo. Enquanto esperava, João permitiu-se lembrar de tempos melhores. Antes do acidente, chegava a ganhar 150 por semana. Tinha uma casa de verdade, com 2 quartos, televisão e até uma pequena canoa motorizada que usava para pescar nos dias de maior movimento. Tudo isso desapareceu quando as contas médicas começaram a chegar. Minha filha, suspirou pensando em Ana, que há anos prometera visitá-lo. Nas poucas cartas que trocavam, ela sempre dizia que São Paulo estava difícil, que estava procurando emprego, que logo enviaria dinheiro. João sabia que ela mentia. Ana tinha uma família para sustentar, 3 filhos pequenos, e ele não queria ser mais um fardo. Por isso, quando ela perguntava como ele estava, sempre respondia: "Estou bem, minha filha. Deus está cuidando de mim." Não era mentira, era fé pura. O estômago roncou tão alto que Zé, trabalhando alguns metros adiante, olhou preocupado. "João, você almoçou hoje?" "Almocei sim", mentiu, sem levantar os olhos da rua. "Fiz uma peixada boa." A verdade era que sua última refeição havia sido na noite anterior. Uma mistura de farinha com sal e um pedaço de peixe seco que encontrou caído no chão do mercado. O dono da barraca, com pena, deixou que levasse. Às 4 da tarde, quando o sol começava a se pôr, João terminou seu trabalho. 2 entregas, dias garantidos. Amanhã seria outro dia de luta. Enquanto arrumava suas coisas, notou uma movimentação estranha na estrada de terra que levava ao mercado. Algumas pessoas corriam em direção à cidade, outras sussurravam entre si, apontando para algo que ele não conseguia ver. "O que será que está acontecendo?" pensou, mas logo descartou a curiosidade. Tinha problemas demais para se preocupar com fofocas alheias. Pegou o saco com suas poucas moedas e iniciou a caminhada de volta para casa. Cada giro das rodas era um esforço, cada parada para descansar uma pequena derrota. Mas ele continuava, porque se havia aprendido algo em 58 anos de vida, era que desistir jamais seria uma opção. A noite prometia ser longa, com apenas água e o resto de farinha para jantar.
Mas João tinha algo que a fome não conseguia roubar: a esperança de que amanhã seria melhor. Ele não sabia que o amanhã chegaria ainda naquele dia. A caminhada até em casa parecia mais difícil a cada dia. João parava de 5 em 5 metros, não apenas para recuperar o fôlego, mas para juntar forças que já não sabia de onde vinham. A cadeira de rodas, mesmo vazia, pesava como se carregasse todas as dificuldades de uma vida inteira. Ao chegar ao seu barraco, a realidade o atingiu com força renovada. A estrutura de tábuas balançava com o vento e ele notou que mais 2 telhas haviam se deslocado durante o dia. Quando chovesse e as nuvens escuras no horizonte prometiam uma tempestade para a madrugada, seu pequeno refúgio se transformaria em uma piscina. Mais uma coisa para resolver, sussurrou, empurrando a porta que rangeu em protesto. O interior do cômodo contava uma história de privações que palavras não conseguiam expressar. O colchão fino no chão tinha manchas de umidade que nunca conseguira tirar. Uma caixa de madeira servia de mesa, cadeira e guarda-roupa ao mesmo tempo. 3 pratos desiguais, 2 canecas rachadas e uma panela de alumínio amassada compunham toda a sua cozinha. Mas o que mais doía era o silêncio. João acendeu uma vela, sua única fonte de luz, desde que a energia fora cortada, e sentou-se no colchão. O silêncio era tão profundo que ele conseguia ouvir o próprio coração batendo. Às vezes, conversava sozinho, só para quebrar o vazio que o rodeava. Pelo menos hoje trabalhei, disse para a chama da vela, como se ela pudesse responder. Amanhã vou conseguir comprar um pouco de pão. Abriu a lata onde guardava suas economias. Dentro, algumas moedas totalizavam 2,50 rios. Junto com os 10 rios do trabalho de hoje, teria 12,50 rios, suficiente para 1 quilo de pão e talvez um pacote de café. Pegou o caderno onde anotava suas contas, um hábito que mantinha desde jovem. Na página atual, a matemática cruel da sobrevivência estava toda ali. Pão, 8, café, 3, vela, 1,50. Total, 12,50. Sobravam 0 reais para emergências, ou melhor, para a próxima emergência, porque sempre havia uma. Enquanto fazia as contas, João lembrou-se da época em que Ana era pequena e ele conseguia dar a ela pequenos luxos: um sorvete no domingo, um brinquedo no Dia das Crianças, roupas novas para o início do ano letivo. Como a vida havia mudado. A fome apertava o estômago com força crescente. João olhou para o resto de farinha, mal 2 punhados, e tomou uma decisão que se tornara rotineira. Comeria apenas um punhado hoje, guardando o resto para amanhã de manhã. Misturou a farinha com água em uma das canecas rachadas e bebeu devagar, tentando enganar o estômago para que acreditasse estar recebendo uma refeição de verdade. O gosto era de nada misturado com desespero. Lá fora, os primeiros trovões anunciavam a tempestade que se aproximava. João posicionou os 2 baldes nos pontos onde sabia que o teto vazava mais e deitou-se no colchão úmido. Fechou os olhos e, como todas as noites, fez sua oração. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por mais um dia. Obrigado por ter conseguido trabalhar, por ter saúde para continuar lutando. Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano para minha vida, mesmo que eu não consiga enxergar agora. Sua voz embargou. Eu sei que não mereço nada, mas se o Senhor puder me dar forças para amanhã, eu prometo que vou continuar sendo grato. Protege minha filha lá em São Paulo, e se for da sua vontade, um dia nos encontraremos de novo. A chuva começou a cair, primeiro em gotas esparsas, depois em torrentes. Logo os baldes começaram a se encher com um som metálico que ecoava no pequeno espaço. João puxou o lençol fino sobre a cabeça e tentou dormir, mesmo com a água pingando ao redor. Mas o sono não veio fácil. A fome doía, o frio úmido penetrava até os ossos e a solidão pesava como uma pedra no peito. Em momentos assim, ele se permitia chorar. Lágrimas silenciosas que ninguém veria. Lágrimas que lavavam a alma como a chuva lavava as ruas. Por que, Senhor? Sussurrou na escuridão. Por que tem que ser tão difícil? Mas mesmo na dor, mesmo na dúvida, João não conseguia cultivar raiva ou amargura. Era como se algo dentro dele se recusasse a endurecer, como se uma força invisível mantivesse vivo um pequeno jardim de esperança em meio ao deserto de sua vida. Ele não sabia que essa pureza de coração, essa capacidade de manter a fé em meio ao sofrimento extremo, estava sendo observada por olhos que viam muito além
do que os humanos podem imaginar. A tempestade rugia lá fora, mas uma calma estranha começava a se formar no coração de João. Era como se algo importante estivesse prestes a acontecer, como se todas aquelas provações tivessem um propósito que logo seria revelado. Na manhã seguinte, sua vida nunca mais seria a mesma. O amanhecer trouxe uma névoa espessa que subia do rio Cuiabá como fumaça de incenso. João acordou com o som dos últimos pingos da chuva noturna, caindo nos baldes quase transbordantes. Seu corpo doía todo. O colchão encharcado transformara a noite em um martírio de frio e umidade. Levantou-se com dificuldade, despejou a água dos baldes pela janela sem vidro e preparou-se para mais um dia. O resto da farinha misturada com água foi seu café da manhã. Enquanto bebia, calculava mentalmente. Se conseguisse carregar pelo menos 3 sacolas de compras hoje, teria 15 raios, o suficiente para comprar pão e talvez um pedaço de carne no açougue. Às 5h30 da manhã, João já se dirigia ao mercado. A tempestade havia lavado as ruas, mas também deixara o caminho cheio de lama. Cada giro das rodas era um esforço extra, e ele precisou parar várias vezes para limpar o barro das rodas gastas. Quando chegou ao seu local de trabalho, notou que a enchente noturna havia carregado algumas das pedras de apoio que usava para estabilizar a cadeira. Teria que buscar outras. Mais um desafio em uma vida que parecia ser feita só deles. Zé, o outro carregador, chegou minutos depois, ofegante. Nossa, João, você viu que confusão teve ontem à noite? Confusão? Não vi nada, não. Estava dormindo quando a chuva começou. Disseram que teve um acidente feio na estrada. Um carro tombou e o motorista saiu ferido, todo machucado. Ninguém sabe direito o que aconteceu com ele. João sentiu um aperto no coração. Mesmo em suas próprias dificuldades, não conseguia ouvir sobre o sofrimento alheio sem se comover. Coitado, espero que ele esteja bem. Também espero. Mas olha só esse rio como ficou sujo depois da chuva. Vai ser difícil trabalhar hoje. Era verdade. A água estava mais barrenta que o normal, cheia de galhos e lixo carregados pela enchente. Mas João não tinha o luxo de escolher dias melhores para trabalhar. Enquanto organizava suas coisas, ouviu passos se aproximando. Virou-se e viu um homem caminhando lentamente em sua direção. Mesmo de longe, era possível perceber que algo estava errado. Ele mancava visivelmente. Suas roupas estavam rasgadas e sujas de terra, e havia manchas escuras que pareciam ser sangue em sua camisa. O homem parecia ter entre 30 e 35 anos, cabelos castanhos desgrenhados, barba por fazer. Seus olhos, mesmo cansados, tinham uma estranha serenidade que contrastava com seu estado físico deplorável. Quando chegou mais perto, João pôde ver os ferimentos. Um corte na testa, arranhões nos braços, e ele segurava o lado direito do corpo como se algo ali doesse muito. Com licença, disse ele com uma voz suave, que não combinava com sua aparência sofrida. O senhor poderia me ajudar? João sentiu o coração acelerar. Sua primeira reação foi de compaixão, mas logo a realidade se impôs. Ele mal tinha recursos para si mesmo. Como poderia ajudar outra pessoa? O que aconteceu com o senhor? Perguntou, sem conseguir disfarçar a preocupação na voz. Houve um acidente ontem à noite. Meu carro tombou na estrada e eu me perdi. Consegui caminhar até aqui, mas estou muito ferido. Minhas roupas estão sujas de sangue e lama. Eu não tenho dinheiro para pagar, mas se o senhor pudesse carregar minhas compras. Eu tenho algumas coisas no carro, mas não consigo ir até lá. O homem falava com dificuldade, claramente sentindo dor. João notou que ele evitava encostar o pé direito no chão e que uma de suas mãos estava inchada. Zé, que havia ouvido a conversa, sussurrou para João. Cuidado, João. Você não conhece esse homem. E olha o jeito dele. Era verdade que ele tinha uma aparência assustadora. Estava sujo, ferido, e havia algo em seus olhos que ele não conseguia decifrar. Qualquer pessoa sensata manteria distância. Mas João olhou para aqueles ferimentos, para o jeito como ele segurava o próprio corpo, e viu apenas um ser humano em sofrimento, exatamente como ele. O senhor precisa ir para o hospital, disse ele. Esses ferimentos parecem sérios. Eu não tenho documentos. Eles se perderam no acidente e não tenho como pagar. Por favor, só preciso que alguém leve minhas coisas. Depois eu vou embora. Não vou incomodar ninguém. João sentiu um conflito terrível se formando em seu peito. Ajudar significava gastar tempo
que poderia estar trabalhando para seus clientes, e ainda por cima, sem receber nada em troca. Com a situação em que se encontrava, cada centavo, cada minuto, fazia diferença entre comer ou não comer. Mas quando olhou novamente para aquele homem ferido, sujo, claramente sem ter para onde ir, algo mais forte que a razão tomou conta de seu coração. Era como se uma voz silenciosa sussurrasse em sua alma. E se fosse você? Você já se perguntou o que faria no lugar de João? Deixe seu like se essa história está tocando seu coração e não esqueça de se inscrever no canal. Nos comentários, conte de onde você está assistindo e que horas são aí. Queremos conhecer nossos amigos de todo o Brasil. A decisão estava tomada mesmo antes de João perceber que havia decidido. O silêncio se estendeu por alguns segundos que pareceram eternos. João olhava para o homem ferido. Zé balançava a cabeça em desaprovação, e algo no ar parecia carregado de uma tensão inexplicável. João, insistiu Zé em voz baixa, você mal tem o que comer. Não pode ficar gastando seu tempo com desconhecido. E se ele for perigoso? As palavras de seu amigo ecoavam o que qualquer pessoa sensata pensaria. João tinha apenas sua força e seu tempo. Se gastasse tudo com aquele estranho, não teria como trabalhar para seus clientes. E sem trabalhar, não comeria. Mas quando olhou novamente para os ferimentos do homem, para o jeito como ele se apoiava com dificuldade em uma pedra, João sentiu algo se mexer profundamente em seu peito. Era mais forte que a lógica, mais urgente que a sobrevivência. O senhor está com muita dor? Perguntou suavemente. Estou, respondeu ele, e havia uma sinceridade em sua voz que tocou algo muito fundo na alma dele. Mas não se preocupe comigo. Sei que o senhor tem seus próprios problemas. Essa resposta o surpreendeu. Como ele sabia sobre seus problemas? Talvez fosse óbvio. Um homem idoso em uma cadeira de rodas, carregando compras num mercado sujo, claramente não estava em situação privilegiada. João respirou fundo. Sabia que o que estava prestes a fazer não fazia o menor sentido do ponto de vista prático, mas também sabia que não conseguiria viver consigo mesmo se virasse as costas para aquele sofrimento. Não tenho pernas, disse ele, apontando para as pernas imóveis, mas carregarei suas compras. As palavras saíram de sua boca antes mesmo que pudesse pensar duas vezes. Zé arregalou os olhos em choque, e o próprio homem pareceu surpreso com a resposta. O senhor faria isso mesmo sem eu poder pagar? Jesus disse que o que fizermos ao menor de nossos irmãos é a ele que fazemos. Respondeu com uma simplicidade que carregava décadas de fé verdadeira. O senhor está precisando de ajuda, e eu posso dar essa ajuda. O homem o olhou de uma forma estranha, como se estivesse enxergando algo que ninguém mais via. Seus olhos, apesar do cansaço e da dor, brilharam com uma luz que João não soube interpretar. Tem certeza? Eu sei que isso vai lhe custar. Tenho certeza. Zé se afastou, murmurando algo sobre pessoas que não sabem cuidar de si mesmas. Mas João não se importou. Havia tomado sua decisão. O senhor pode me dizer onde está o carro? Vou pegar as coisas primeiro. O homem hesitou por um momento. Depois apontou para uma rua lateral a alguns quarteirões de distância. É um carro velho, azul. As chaves estão no banco do motorista. Por favor, pegue apenas as sacolas de mantimentos. O resto não importa. João assentiu e começou a impulsionar sua cadeira de rodas em direção à rua indicada. O trajeto era longo e difícil, com buracos e pedras no caminho. Cada giro das rodas exigia um esforço considerável de seus braços, que já estavam cansados. Mas ele continuava, impulsionado por uma força que não vinha de seu corpo, mas de seu coração. O homem o observava em silêncio. Havia algo em seu olhar que o deixava ao mesmo tempo tranquilo e inquieto. Era como se ele o conhecesse há muito tempo, como se entendesse perfeitamente cada movimento que ele fazia. O senhor é muito determinado, comentou o homem após alguns minutos. 58 anos vivendo no Pantanal ensina algumas coisas, respondeu João, sem parar de trabalhar. A gente se adapta ao que a vida dá. E o senhor nunca ficou revoltado com a vida, com Deus? A pergunta o fez parar por um momento. Era uma pergunta estranha, muito pessoal para alguém que ele acabara de conhecer. Revoltar contra Deus? Não, nunca. Ele é o único que nunca me abandonou, mesmo perdendo as pernas, mesmo vivendo em tanta dificuldade. João sentiu que havia algo muito importante naquela conversa, embora não soubesse explicar o quê. O senhor quer saber a verdade?
Às vezes eu penso que perdi as pernas para aprender alguma coisa importante, para entender como é a vida dos que a sociedade não vê, e para aprender que a gente pode ser forte de jeitos que nem imaginava. O homem sorriu pela primeira vez desde que chegara. Era um sorriso estranho, cheio de uma paz que não combinava com seus ferimentos. O senhor é uma pessoa muito especial, disse ele suavemente. Especial não, moço. Só uma pessoa que aprendeu que ajudar os outros é a única coisa que faz a vida ter sentido. João não sabia que essas palavras estavam sendo gravadas para sempre no coração do universo, nem que a resposta para todas as suas provações estava prestes a ser revelada de uma forma que jamais poderia imaginar. O trajeto até o carro estava sendo mais difícil do que João imaginara. A rua de terra batida, castigada pela chuva da noite anterior, estava cheia de sulcos e poças de lama. Cada vez que uma roda da cadeira atolava, ele precisava usar toda a força de seus braços para se desvencilhar, sentindo os músculos queimarem. "Está muito difícil?" perguntou o homem, notando o esforço extra que ele estava fazendo. "Não se preocupe", respondeu João, mesmo sabendo que estava gastando energias que não poderia repor. "A gente se vira." Ele trabalhava com uma concentração quase religiosa, como se cada movimento fosse uma oração silenciosa. O homem observava cada gesto, e havia algo em sua atenção que era ao mesmo tempo gentil e intenso. "O senhor tem família?" perguntou ele após alguns minutos. "Tenho uma filha em São Paulo, Ana, mas a vida dela é corrida, né? Cada um tem que cuidar de si. Sente saudade dela?" A pergunta atingiu uma ferida que João sempre tentava manter fechada. Suas mãos pararam por um instante nas rodas da cadeira. "Todo dia. Mas eu entendo. Ela tem a família dela, os problemas dela, e eu me viro. Deve ser difícil essa solidão." "O senhor fala como se me conhecesse há anos", disse João com um sorriso triste. "Mas é sim. Às vezes a solidão dói mais que a fome." O homem se inclinou para a frente, como se quisesse dizer algo importante, mas hesitou. "O que o senhor ia falar?" perguntou ele, percebendo a hesitação. "Eu ia dizer que o senhor nunca está sozinho de verdade, mas sei que deve parecer conversa fiada de quem não conhece sua vida." "Não, não parece não. Eu sei que Deus está comigo. Às vezes é só isso que me mantém de pé." João voltou a impulsionar a cadeira, mas agora percebia que o caminho parecia mais suave. Era estranho. Momentos antes, parecia impossível de transpor, mas agora as rodas deslizavam com mais facilidade. "Que esquisito", murmurou. "O que foi? Essa rua aqui estava cheia de lama. Agora parece que secou de uma vez só." O homem sorriu novamente daquela forma misteriosa que ele estava começando a reconhecer. Às vezes as coisas mudam quando a gente menos espera. Enquanto impulsionava a cadeira, João sentiu algo estranho acontecer. Seus braços, que normalmente ficavam doloridos depois de tanto tempo trabalhando, pareciam mais fortes, mais firmes, e o cansaço que sempre sentia no meio do dia havia simplesmente desaparecido. "O senhor é de onde?" perguntou, tentando afastar a sensação estranha que estava tomando conta dele. "Venho de longe, muito longe. Estou sempre viajando, conhecendo pessoas, aprendendo sobre suas vidas." "E que tipo de trabalho o senhor faz?" Eu ajudo pessoas, procuro quem está precisando de ajuda e faço o que posso." "Que trabalho bonito. Deve ser gratificante." "É, mas às vezes é doloroso também. A gente vê tanto sofrimento." João parou a cadeira e olhou diretamente para ele. Havia algo em seus olhos que o fazia sentir como se ele realmente entendesse todo o seu sofrimento, toda a sua luta. "O senhor tem olhos de quem já sofreu muito", disse ele suavemente. "Sofri sim e ainda sofro. Toda vez que vejo alguém passando dificuldades, sinto como se fosse comigo. É um dom isso. Nem todo mundo consegue sentir a dor dos outros. O senhor sente, não é?" "Sinto. Às vezes acho que é uma maldição. Seria mais fácil se eu não me importasse com nada, mas não seria o senhor." A resposta o surpreendeu pela precisão. Era exatamente isso. Não conseguiria ser ele mesmo se ignorasse o sofrimento alheio. Quando finalmente chegou ao carro, um Fusca azul velho e amassado, João abriu a porta com a chave que estava no pneu. No banco de trás, havia 3 sacolas de mantimentos pesadas e cheias. Seria um desafio carregá-las todas de uma vez, mas agora ele tinha uma estranha confiança de que conseguiria. "O senhor é casado?" perguntou enquanto começava a organizar as sacolas no colo e na parte de trás da cadeira. "Não da forma que as pessoas entendem casamento, mas tenho uma família muito grande."
Pessoas que amo espalhadas pelo mundo todo. Deve ser bom ter tanta gente que se importa com o Senhor. É, mas às vezes elas não reconhecem meu amor. Acham que eu as esqueci e que não me importo com seus problemas. Havia uma tristeza profunda nessas palavras que fez o coração de João se apertar. Tenho certeza de que elas sabem lá no fundo que o Senhor as ama. Só que às vezes a dor é tanta que a gente fica cego para o amor que está ao nosso redor. O homem o olhou com uma intensidade que o fez corar. O Senhor é muito sábio, João. Ele parou de trabalhar. Não se lembrava de ter dito seu nome. Como o Senhor sabe meu nome? Por um momento algo mudou na expressão dele. Era como se tivesse se revelado mais do que deveria. O outro carregador ali chamou você de João. Era verdade. Zé havia dito seu nome, mas havia algo estranho na forma como ele falara, como se soubesse muito mais sobre ele do que deveria. João continuou trabalhando, mas agora uma sensação extraordinária começava a tomar conta dele. Era como se algo milagroso estivesse prestes a acontecer, como se toda sua vida tivesse sido uma preparação para aquele momento. As sacolas estavam sendo carregadas com uma facilidade que desafiava toda a experiência de João. Ele usava cada vez menos força, mas os resultados eram cada vez melhores. Era como se o próprio peso tivesse mudado de natureza. Isso é impossível, murmurou, observando como a última sacola, a mais pesada, parecia leve em seu colo. O que é impossível? Perguntou o homem. Essas compras, elas estão mais leves do que deveriam. Com o tanto de coisa que tem, deveria estar sendo bem difícil. O homem não respondeu. Apenas sorriu daquele jeito misterioso que estava se tornando familiar. Enquanto voltava com as compras, João notou que outras coisas estranhas estavam acontecendo. Suas costas, que sempre doíam depois de uma hora de trabalho curvado na cadeira, estavam perfeitamente bem. As pernas, que costumavam latejar com a umidade e o esforço, não davam nenhum sinal de desconforto. Mas o mais estranho ainda, ele não sentia fome. Pela primeira vez em meses, o estômago não reclamava, não doía, não parecia uma caverna vazia dentro dele. O senhor está sentindo alguma coisa diferente? Perguntou sem saber bem por que fazia essa pergunta. Diferente como? Não sei. Como se algo especial estivesse acontecendo. O homem o olhou por um longo momento antes de responder. Sempre acontecem coisas especiais quando duas pessoas se encontram de verdade. A resposta era enigmática, mas João sentiu que carregava um significado muito maior do que conseguia compreender. Quando terminou de entregar as sacolas, percebeu que ainda tinha energia de sobra, mais energia do que quando havia começado o dia. Olhou para seus braços confuso. Que coisa estranha. Meus braços parece que estão mais fortes do que quando comecei. O homem se levantou da pedra onde estava sentado e João notou que ele não mancava mais. Seus movimentos eram fluidos, sem qualquer sinal da dor que demonstrava antes. "O Senhor está melhor", exclamou. Ele olhou para as próprias mãos, como se só agora percebesse a mudança. "Estou me sentindo muito melhor, sim. Mas como? Há uma hora o Senhor mal conseguia ficar em pé. Às vezes a cura acontece quando menos esperamos, especialmente quando estamos perto de pessoas especiais." João terminou de organizar as sacolas no chão, ao lado do homem. Ambas as peças estavam impecáveis, mais limpas e bonitas do que jamais havia conseguido deixar qualquer roupa. "Pronto", disse, sentindo uma estranha tristeza por ver o trabalho terminado. "Suas compras estão aqui." "Obrigado, João. O senhor não imagina o quanto isso significa para mim." "Imagino sim. Todo mundo merece ter suas coisas levadas, ter dignidade." O homem se aproximou dele e João notou que todos os ferimentos haviam desaparecido. O corte na testa, os arranhões nos braços, as manchas roxas. Nada restava dos machucados que ele vira tão claramente antes. O senhor estava mesmo ferido?" "Estava muito ferido, sim, mas às vezes encontramos pessoas que nos curam sem nem perceber." A voz dele havia mudado. Era a mesma voz, mas agora carregava uma autoridade, uma paz, uma presença que fazia o ar ao redor parecer diferente. João sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. "Quem é o Senhor?" perguntou. Sua voz quase um sussurro. Alguém que estava esperando encontrar uma pessoa como o Senhor. Alguém que queria saber se ainda existe amor verdadeiro no mundo. E existe. Existe, acabei de ver." O homem pegou as sacolas e começou a se afastar. João observou hipnotizado como ele parecia crescer diante de seus olhos.
não fisicamente, mas de alguma forma que ele não conseguia explicar. Quando ele terminou de se arrumar, virou-se para ele uma última vez. João, eu tenho uma coisa para lhe dar. O senhor não precisa me dar nada. Foi um prazer ajudar. Mas eu preciso. É o mínimo que posso fazer por alguém que me tratou como irmão quando eu estava ferido e necessitado. Ele estendeu a mão fechada para ele. Abra a mão. João obedeceu, ainda confuso. Ele despejou algo em sua palma e fechou os dedos dele sobre o objeto. Não olhe agora. Olhe quando chegar em casa. Mas o que é? Uma pequena lembrança do nosso encontro. O homem começou a se afastar, caminhando em direção à estrada. Espera! Gritou João. Qual é seu nome? Como vou saber se o senhor está bem? Ele parou e se virou. E por um momento, o sol criou um efeito estranho ao redor dele, como se ele estivesse brilhando com luz própria. Meu nome? Alguns me chamam de Emanuel, outros de Yeshua, mas o senhor pode me chamar de amigo. Emanuel, repetiu João, sentindo que o nome despertava alguma lembrança muito antiga em sua alma. Nos veremos novamente, João, mais cedo do que imagina. Com essas palavras, ele continuou caminhando, e João ficou ali parado, segurando algo em sua mão fechada, sentindo que acabara de viver o momento mais importante de toda a sua vida, mas ainda não sabia exatamente o porquê. João ficou parado por vários minutos, olhando para a estrada por onde o homem havia desaparecido. Havia algo sobre aquele encontro que não saía de sua mente. A forma como seus ferimentos desapareceram, como as sacolas pareceram leves, como ele se sentia mais forte e renovado. Emanuel, murmurou saboreando o nome. Tinha certeza de que já havia ouvido aquele nome antes, mas não conseguia se lembrar onde. Zé se aproximou curioso. E então, ele pagou alguma coisa? Não, mas ele me deu algo. João olhou para sua mão ainda fechada. Deu o quê? Abre essa mão, homem. João respirou fundo e abriu lentamente os dedos. Em sua palma estava um pequeno objeto dourado, que brilhava ao sol de uma forma que parecia impossível. Meu Deus do céu, sussurrou Zé. Isso é ouro? João pegou o objeto com cuidado. Era uma pequena medalha, mas não como qualquer medalha que já havia visto. Parecia ser feita de ouro puro e irradiava uma luz suave que não vinha do reflexo do sol. No centro havia uma imagem gravada que fez seu coração disparar. Era a imagem de Jesus carregando uma ovelha nos ombros. João! Zé agarrou seu braço. Você sabe quem era esse homem? Não pode ser, sussurrou João, suas mãos tremendo. Não pode ser. Mas no fundo de seu coração, ele sabia. As pistas estavam todas ali, os ferimentos que desapareceram, a cura inexplicável, o nome Emanuel, que significava Deus conosco, e principalmente a forma como ele o havia olhado, como se o conhecesse a toda a eternidade. João caiu de joelhos na beira do rio, ainda segurando a medalha. Era ele, sussurrou, lágrimas começando a rolar por seu rosto. Era Jesus. Eu carreguei as compras de Jesus. Zé também se ajoelhou incrédulo. Como é possível? Ele veio me testar, disse João, sua voz embargada pela emoção. Veio ver se eu o reconheceria, se eu ajudaria mesmo sem ter nada. E eu nem sabia que era ele. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto do cadeirante. Décadas de fé, de confiança em meio ao sofrimento, de bondade praticada mesmo na escassez, tudo fazia sentido. Lembra o que ele disse? Tudo o que fizerem ao menor dos meus irmãos é a mim que fazem. Eu achei que estava ajudando um homem ferido, mas estava servindo ao próprio Jesus. Zé observava a medalha que continuava brilhando com aquela luz sobrenatural. João, isso é um milagre de verdade. Todas as vezes que passei fome, que dormi no frio, que quase desisti, ele estava vendo tudo. E quando chegou o momento do teste, quando ele veio disfarçado precisando de ajuda, você escolheu o amor, completou Zé. Mesmo sem ter nada, você escolheu amar. João levantou-se lentamente, ainda segurando a medalha contra o peito. Preciso ir para casa, disse. Preciso pensar em tudo isso. A caminhada de volta foi completamente diferente. João não sentia peso nos braços, não sentia dor nas costas, não sentia fome. Era como se o próprio ar tivesse mudado, e a cada giro das rodas, a medalha em sua mão parecia pulsar com vida própria. Quando chegou ao seu barraco, a primeira coisa que notou foi que as telhas que haviam se deslocado estavam todas no lugar.
Mais que isso, pareciam novas, sem nenhum dos buracos que sempre deixavam a chuva entrar. Ele empurrou a porta, e o que viu o fez cambalear. Seu cômodo simples havia sido transformado. O colchão velho e manchado havia se transformado em uma cama nova com lençóis brancos e limpos. A caixa de madeira que servia de mesa tinha sido substituída por uma mesa pequena, mais sólida e bonita. Mas não era só isso. Em cima da mesa havia coisas que ele não tinha quando saiu de manhã. Um saco de arroz de 10 quilos, feijão, óleo, açúcar, sal, macarrão, comida suficiente para semanas. E ao lado da comida havia um envelope. Com as mãos tremendo, João abriu o envelope. Dentro, uma quantia em dinheiro que ele nunca vira junta na vida. 1.000 reais. E uma carta escrita com uma caligrafia que parecia brilhar no papel. Meu filho querido João, você pensou que estava carregando as compras de um estranho, mas estava carregando as compras de quem te ama, desde antes da fundação do mundo. Cada dia de sofrimento, cada noite de fome, cada lágrima derramada, eu estava ali com você. E quando chegou o momento de testar seu coração, você provou que o amor ainda vive na terra. Esta é apenas uma pequena amostra do que preparei para os que me amam de verdade. Use este presente não só para você, mas para ajudar outros que passam pelo que você passou. Nunca mais você passará necessidade, nunca mais estará sozinho. Com amor infinito, Emanuel. João deixou a carta cair e se ajoelhou no chão de seu lar transformado. Obrigado, Jesus, sussurrou entre soluços de gratidão. Obrigado por não ter me esquecido. Obrigado por ter tornado meu sofrimento em algo belo. Ele não sabia ainda que os milagres eram apenas o começo, que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que nem seus sonhos mais ousados poderiam imaginar. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu de Poconé com cores que pareciam mais vivas, mais belas do que nunca. Era como se o próprio paraíso tivesse tocado a terra. Na manhã seguinte, João acordou pensando que tudo havia sido um sonho, mas quando abriu os olhos, a realidade transformada de seu lar confirmou que cada detalhe do encontro com Jesus havia sido absolutamente real. Levantou-se da cama nova, uma sensação que não experimentava há anos, e foi até a mesa onde a medalha dourada descansava. A pequena peça continuava emanando aquela luz suave e sobrenatural, como se guardasse dentro de si um pedacinho do próprio céu. Pela primeira vez em décadas, João preparou um café da manhã verdadeiro. Pão fresco, café quente, açúcar à vontade. Cada gole parecia um milagre à parte. Às 8 da manhã, quando normalmente já estaria há 2 horas trabalhando no mercado, ele tomou uma decisão. Pegou $100 do dinheiro que Jesus havia deixado e impulsionou sua cadeira até a cidade. Sua primeira parada foi no armazém de seu Osvaldo, o comerciante que sempre fora gentil com ele, às vezes deixando que pagasse depois quando não tinha dinheiro. Seu João, exclamou ele ao vê-lo. O senhor está diferente. Tem algo, não sei, mas iluminado. Seu Osvaldo, eu queria comprar comida para distribuir para as famílias mais necessitadas da região. Umas 5 cestas básicas. O comerciante arregalou os olhos. 5 cestas? Mas, seu João, isso deve custar uns 300 roles. Eu sei, e quero pagar à vista. Quando João colocou o dinheiro no balcão, seu Osvaldo ficou em choque. Conhecia a situação dele melhor que ninguém. Como o senhor conseguiu tanto dinheiro? Não fez nada perigoso, fez? Não, seu Osvaldo. Digamos que recebi uma bênção. Enquanto ele separava as cestas básicas, João contou sobre o encontro no mercado, embora tenha omitido a parte sobre a identidade real do homem. Mesmo assim, a história era impressionante o suficiente. E esse homem te deu uma medalha de ouro só por carregar as compras dele? Não foi só por isso. Acho que foi porque eu fiz de coração. 2 horas depois, João chegou à primeira casa, a de Dona Rosa, uma viúva com 3 filhos pequenos que vivia em situação ainda pior que a sua. Seu João, o que o senhor está fazendo aqui? Trouxe uma cesta básica para vocês. Cesta básica? Mas eu não tenho dinheiro. É de graça, Dona Rosa. Um presente. A mulher começou a chorar antes mesmo de João terminar de explicar. Eu estava justamente pedindo a Deus para me mostrar como vou alimentar meus filhos esta semana. Não temos nada em casa há 2 dias. Então Deus ouviu, disse João. Simplesmente a notícia se espalhou rapidamente pela comunidade.
Um cadeirante pobre que havia perdido as pernas estava distribuindo cestas básicas para famílias necessitadas. Em poucas horas, metade da cidade sabia da história. Padre Miguel da igreja local veio procurá-lo à tarde. Seu João estão me contando histórias incríveis sobre o Senhor. Que tipo de histórias, padre? Que recebeu uma grande quantia de um estranho e está distribuindo para os pobres. É verdade? João o levou para dentro de seu barraco transformado e contou a história completa, incluindo sua suspeita sobre a verdadeira identidade do homem ferido. Padre Miguel escutou em silêncio, segurando a medalha milagrosa em suas mãos. Seu João, disse finalmente, sua voz embargada pela emoção, esta medalha, ela não foi feita por mãos humanas. Como assim, padre? O metal, a forma como brilha, a imagem gravada, isso é obra divina. E o senhor sabe o que significa? Não, padre. Significa que sua fé, sua bondade em meio ao sofrimento, tocou o coração do próprio Cristo. Ele veio pessoalmente para recompensá-lo. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Não por preocupação ou dor, como costumava acontecer, mas por uma gratidão tão intensa que parecia explodir em seu peito. Saiu de casa e impulsionou sua cadeira até o mercado, onde tudo havia começado. A lua cheia iluminava as ruas e o lugar parecia ter uma paz sobrenatural. Jesus, sussurrou, ajoelhando-se no mesmo local onde havia carregado as compras dele. Eu não sei por que o Senhor escolheu uma pessoa simples como eu para receber tanta bênção, mas prometo que vou usar tudo que o Senhor me deu para ajudar outros. Foi então que sentiu uma presença familiar. Virou-se e o viu novamente. Emanuel, Jesus, parado a alguns metros de distância. Desta vez, ele não estava ferido ou sujo. Estava radiante com uma luz que não vinha de fonte externa, mas de dentro dele mesmo. João, disse ele, e sua voz carregava o amor de eternidades. Senhor, ele tentou se prostrar, mas ele o impediu, erguendo-o suavemente. Não precisa se ajoelhar. Você já me serviu da forma mais pura possível, sem saber que era eu. Por que o Senhor fez isso? Por que me escolheu? Por que em um mundo onde muitos amam apenas quando convém, você amou quando custava caro? Porque manteve a fé quando tinha todos os motivos para perdê-la? Porque carregou minhas compras com o mesmo carinho que daria à sua própria filha? E agora, Jesus sorriu com ternura infinita. Agora você vai ser minha luz nesta cidade. Vai mostrar para todos que o amor ainda existe, que Deus ainda cuida de seus filhos, que milagres ainda acontecem. Mas eu não sei como fazer isso, Senhor. Já está fazendo. Cada cesta básica que distribui, cada ato de bondade, cada palavra de esperança, tudo isso é minha luz brilhando através de você. Ele se aproximou e tocou suavemente as pernas imóveis de João. Quer que eu lhe devolva o movimento das pernas, filho? João pensou por um momento, depois balançou a cabeça. Não, Senhor. Aprendi que, às vezes, nossa força nasce das nossas fraquezas, e estas pernas que perdi me ensinaram a confiar mais no Senhor. Jesus sorriu com orgulho. Esta é a sabedoria que eu estava procurando. Você entendeu o verdadeiro milagre. Qual é, Senhor? Que o maior milagre não é ter tudo, mas ser grato com o que se tem. Não é viver sem dificuldades, mas encontrar propósito nas dificuldades. Com essas palavras, ele começou a se afastar novamente. Mas desta vez, João sabia que não estava dizendo adeus para sempre. Nos veremos novamente? Perguntou. Sempre que você servir a alguém que precisa, eu estarei ali. Sempre que amar sem esperar retorno, eu estarei ali. E um dia, quando sua missão aqui terminar, você virá para casa comigo. Casa, o lugar que preparei para pessoas como você, onde não há fome, nem dor, nem lágrimas, onde o amor é eterno e a paz não tem fim. E com essas palavras de promessa infinita, ele desapareceu, deixando apenas uma brisa suave que carregava o perfume do paraíso. João ficou ali até o amanhecer, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma e sabendo que havia um propósito maior em tudo o que havia vivido. Se você está emocionado com esta história de fé e superação, não esqueça de deixar seu like. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como esta e nos comentários, conte de onde você está assistindo e que horas são aí. Queremos saber se esta história de João tocou seu coração também. O sol estava nascendo em Poconé,
Mas para um cadeirante, o verdadeiro amanhecer havia chegado no momento em que escolheu amar acima de suas próprias necessidades. 3 meses após o encontro milagroso, a vida de João havia se transformado de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Mas o que ele não esperava era como sua história mudaria também a vida de toda Poconé. A pequena casa onde ele agora morava, uma casa de verdade que conseguira alugar com o dinheiro abençoado, tornou-se um ponto de encontro para pessoas necessitadas de toda a região. Não porque ele tivesse se tornado rico, mas porque algo nele havia mudado profundamente. Todas as manhãs, às 6 horas, João ainda ia ao mercado, não mais para carregar compras por necessidade, mas para ajudar outros carregadores que passavam pelas dificuldades que ele conhecia tão bem. Levava café quente, pães e, principalmente, esperança. Seu João, disse Zé numa daquelas manhãs, o senhor virou um santo para essa gente toda. Santo? Não, Zé. Só uma pessoa que aprendeu que nossa bênção se multiplica quando a gente divide. E era verdade. O dinheiro que Jesus havia deixado parecia nunca acabar. Não importa quanto João gastasse ajudando outros, sempre havia o suficiente para suas necessidades e para continuar servindo. O padre Miguel frequentemente vinha conversar com ele sobre o que estava acontecendo. Seu João, o que o senhor está fazendo transcende qualquer explicação humana. Há famílias que estão se reencontrando com a fé por causa da sua história. É assim que tinha que ser, padre. Jesus não me abençoou só para mim, foi para eu mostrar para outros que ele ainda está presente no mundo. A medalha dourada que João sempre carregava no pescoço se tornou conhecida por toda a cidade. Várias pessoas juravam ter visto a medalha brilhar com luz própria, especialmente quando ele estava consolando alguém ou fazendo alguma boa ação. Um dia, Ana ligou de São Paulo. Havia ouvido rumores sobre mudanças na vida do pai através de parentes distantes. Pai, estão me contando umas histórias estranhas sobre o senhor. E que tipo de histórias, minha filha? Que o senhor está distribuindo comida para meio mundo, que está morando numa casa boa, que aconteceu algum milagre? João respirou fundo. Era a primeira vez que conversariam desde a transformação em sua vida. Ana, você lembra quando era pequena e eu te contava histórias sobre Jesus? Lembro. Pois então, uma dessas histórias aconteceu comigo de verdade. Passou a próxima hora contando para a filha sobre o encontro no mercado, sobre o homem ferido que ele não reconheceu inicialmente, sobre os milagres que se seguiram. Do outro lado da linha, Ana chorava. Pai, desculpa. Desculpa por ter abandonado o Senhor, por não ter ligado mais, por não ter ajudado. Filha, não precisa pedir desculpa. Você estava cuidando da sua família como tinha que ser, mas o Senhor estava sozinho, passando necessidade, e eu estava sendo preparado para algo maior. Todo o sofrimento teve um propósito, Ana. Deus me ensinou que às vezes a gente precisa ser quebrado para ser moldado. Eu quero ir aí, pai. Quero levar seus netos para conhecer o avô. Quero pedir perdão pessoalmente. Você será sempre bem-vinda, minha filha. Agora tenho uma casa de verdade com quartos para vocês. A reconciliação com Ana foi apenas uma das muitas que aconteceram em Poconé naqueles meses. A história de João inspirou famílias inteiras a se reaproximarem, pessoas amarguradas a perdoarem, ricos indiferentes a olharem para os pobres com novos olhos. Dona Clarice, a comerciante que havia tirado o trabalho de João por causa de sua condição, apareceu em sua casa numa tarde chuvosa. Seu João, eu vim pedir perdão. Perdão do quê, Dona Clarice? Por ter tirado meu serviço do senhor por causa das pernas, por ter pensado que o senhor não conseguiria fazer um bom trabalho. Já está perdoada há muito tempo, mas eu quero fazer mais que pedir perdão. Quero ajudar na sua missão. Posso doar alimentos toda semana para o senhor distribuir. E assim, começou uma rede de solidariedade que se espalhou por toda a cidade. Comerciantes doavam alimentos. Famílias de classe média passaram a adotar famílias carentes, e a igreja local viu a frequência triplicar. 6 meses depois do encontro milagroso, o prefeito de Poconé procurou João. Seu João, o senhor se tornaria nosso embaixador da cidadania? Queremos oficializar o trabalho que o senhor faz, embaixador, um cargo honroso com uma ajuda de custo para continuar seu trabalho. O senhor transformou nossa cidade. Os índices de violência diminuíram. As pessoas estão mais unidas. Há mais solidariedade. Eu aceito, mas com uma condição. Qual?
Que todos saibam que não foi minha força que fez isso, foi a força de Jesus trabalhando através de mim. No primeiro aniversário do encontro no mercado, João organizou uma celebração especial. Centenas de pessoas se reuniram na praça principal de Poconé. Famílias que haviam sido ajudadas, pessoas que haviam se inspirado na história, autoridades locais e, principalmente, outros carregadores. Padre Miguel celebrou uma missa ao ar livre, e quando chegou o momento de João falar, ele se dirigiu à multidão com a simplicidade que sempre o caracterizou. 1 ano atrás eu estava aqui carregando compras porque era a única forma que tinha de sobreviver. Estava com fome, com frio, sozinho, e às vezes pensava que Deus tinha se esquecido de mim. A multidão escutava em silêncio absoluto. Mas Deus nunca esquece de ninguém. Ele veio até mim disfarçado de um homem ferido, testando se eu ainda tinha amor no coração. E quando escolhi ajudar, mesmo sem ter nada, ele me mostrou que já tinha tudo. João levantou a medalha dourada que brilhou intensamente sob a luz do sol. Esta medalha não vale ouro, vale muito mais. É a prova de que quando amamos de verdade, quando servimos de coração, Deus vê e recompensa. Mas a maior recompensa não é o que recebemos, é o que nos tornamos. Quando terminou de falar, algo extraordinário aconteceu. Uma criança na multidão gritou: "Olha, olha ali!" Todos se viraram e viram uma figura familiar caminhando pela praça. Era o mesmo homem ferido e sujo de 1 ano antes, mas agora todos podiam ver claramente sua verdadeira natureza. A luz que emanava dele, a paz que irradiava, o amor infinito em seus olhos. "É ele", sussurrou alguém. "Jesus", gritou outro. A multidão inteira se ajoelhou, mas Jesus levantou a mão suavemente. "Não se ajoelhem diante de mim", disse com voz que todos conseguiram ouvir claramente. Ajoelhem-se diante do que João representa. O amor que serve sem esperar recompensa. A fé que persiste na dificuldade. A bondade que transforma o mundo. Ele se aproximou de João e falou alto o suficiente para todos ouvirem. "Este homem me carregou as compras quando eu estava ferido, sem saber quem eu era. Fez isso com amor puro, usando seus últimos recursos. E por isso, através dele, eu transformo esta cidade numa luz para o mundo." Jesus olhou para toda a multidão. Lembrem-se sempre, cada vez que ajudarem alguém que precisa, estarão me ajudando. Cada vez que amarem sem esperar retorno, estarão me amando. E cada vez que servirem em humildade, estarão servindo ao reino dos céus. Com essas palavras, ele abençoou toda a multidão e se afastou, desaparecendo na luz dourada do entardecer. Hoje, 5 anos depois, a história de João Pescador, o cadeirante que encontrou Jesus no mercado de Poconé, é contada por todo o Brasil. Sua casa se tornou um centro de peregrinação e centenas de pessoas chegam todos os meses para ouvir seu testemunho. Mas João continua sendo o mesmo homem simples de sempre. Ainda vai ao mercado todas as manhãs, não mais para carregar compras por necessidade, mas para servir outros que precisam. Ainda vive com simplicidade, doando quase tudo que recebe. E todas as noites antes de dormir, ele segura a medalha dourada e sussurra a mesma oração. "Obrigado, Jesus, por ter me ensinado que o maior milagre não é ter tudo, mas ser útil a alguém. Obrigado por me mostrar que quando escolhemos o amor, escolhemos a eternidade." A história de João prova que Deus ainda faz milagres, que ainda procura corações puros para abençoar e que, às vezes, as pessoas mais simples são escolhidas para mostrar ao mundo como o céu pode tocar a terra. Se essa história tocou seu coração tanto quanto tocou o nosso, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer o testemunho de João. Inscreva-se no canal para mais histórias reais de fé e superação. E nos comentários, conte de onde você está assistindo e que horas são aí e se você teria feito o mesmo que João. Sua resposta pode inspirar outros. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade de sermos as mãos de Jesus no mundo. Cada pessoa que encontramos pode ser uma oportunidade de mostrarmos o amor de Deus. Que possamos ter o coração puro de João, sempre pronto a ajudar, sempre pronto a amar. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.